Bem, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Queridos, hoje nós vamos concluir o estudo dos crimes contra a administração pública praticados por funcionário público. Nós começamos esse estudo desde a nossa segunda aula, lá no artigo 312, e hoje nós vamos ver do 319A ao 326. A aula hoje, diferentemente das aulas anteriores, nós trabalhamos com 2, 3 crimes. Hoje nós vamos ver vários, mas porque são crimes mais simples, mais fáceis de compreensão. Então, só lembrando algo que a gente conversou no nosso segundo encontro. Os crimes contra a administração pública, vocês bem sabem disso, se dividem em crimes contra a administração praticados por funcionário e crimes contra a administração praticados por particular. Hoje, nós estamos concluindo a primeira grande etapa, que são os crimes praticados por funcionário público. Na próxima quinta-feira, a gente começa a segunda parte do estudo dos crimes contra a administração pública, que são os crimes praticados por particular. Então, hoje nós vamos concluir os crimes praticados por funcionário e na próxima quinta nós iniciamos a segunda parte e essa será a matéria da nossa prova, lembrando que a prova será aí no dia 22 de setembro a primeira chamada e 24 de setembro a matéria crimes contra a administração. Nós vamos ter aí os crimes contra a administração pública, o que significa, do ponto de vista prático, né, do artigo 312 ao artigo 337. Essa é a matéria que a gente vai ter aí para a primeira prova nossa. Quando for na próxima semana, aí eu já vou passar para vocês as instruções, as orientações sobre a prova em si. Então, a matéria já está definida, são crimes contra a administração pública, vai aí do 312 ao 337, e quando for semana que vem eu já passo informando os detalhes em si da prova, tá? Nós vimos nas últimas aulas os crimes mais importantes contra a administração praticados por particular. Então, até a matéria da quinta-feira passada, nós realmente estudamos os mais importantes: peculato, concussão, corrupção passiva e prevaricação. Os 4 são crimes mais importantes. Os que nós vamos ver hoje são crimes relevantes, claro, mas são crimes menos complexos e menos relevantes do que os anteriores. O primeiro crime de hoje é uma variante, uma variação do crime de prevaricação. Veja aí o que diz o 319A. Deixar o diretor de penitenciária e o agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou ambiente externo. Esse crime é um crime que surgiu em 2007, só uma pequena história sobre esse crime. Em 2006, próximo do Dia das Mães, em 2006, nós assistimos uma mega rebelião no estado de São Paulo, onde mais de 30 unidades penitenciárias, no mesmo dia, entraram em rebelião, em motim, e isso em grande parte capitaneado por uma ação do primeiro comando da capital, o PCC, que é uma das, se não a principal organização criminosa no Brasil hoje. Essa operação foi uma operação coordenada pelo PCC e acabou representando a primeira grande ação visível que o primeiro comando da capital, que nasceu em São Paulo, mas acabou se espalhando para todo o país, realizou em 2006. E depois disso começam a existir
alguns movimentos legislativos para endurecer as regras relativas ao enfrentamento do crime organizado, principalmente considerando os estabelecimentos prisionais. Isso veio sendo gestado no parlamento muito a conta-gotas, né? Por exemplo, a nova lei do crime organizado só surge em 2013, quer dizer, eu estou narrando para vocês um evento de 2006, e somente em 2013 surge uma nova lei do crime organizado. Mas essa aqui foi uma das poucas medidas tomadas logo depois desse evento em São Paulo, que é a criação do artigo 319-A. Então, aqui, o funcionário público, diretor daquele estabelecimento, ou agente penitenciário, né, policial penal, que faz vistas grossas, digamos assim, tolera dolosamente, tolera expressamente o ingresso naquele estabelecimento prisional desse tipo de equipamento. Então, veja, o uso de celular ou qualquer outro equipamento análogo passa a figurar, nesse mesmo contexto, lá na lei de execução penal, como uma falta grave, uma conduta grave, ilícita, que o condenado, que o apenado pode vir a praticar. Aqui nós temos um crime próprio, né, praticado pelo diretor do estabelecimento ou mesmo pelo agente penitenciário, que permite, que tolera, que não reprime, né, que faz, repito, vistas grossas a esse determinado tipo de contexto. Então, aqui a gente vai encontrar de forma categórica a existência desse determinado tipo de elemento, que é a tolerância dolosa ao acesso a esses equipamentos. Por quê? Porque o dever do funcionário, né, o dever desse agente público é proibir, criar obstáculos, criar uma dificuldade para que aquele agente venha a ter esse tipo de acesso. Tá? Agora vamos para os crimes mais importantes da aula de hoje, começando pelo mais importante que nós vamos ver. Veja só, na nossa vida cotidiana, na nossa vida do dia a dia, você perdoar alguém, você exercer o perdão, é algo não apenas possível, né? Mas na esmagadora maioria dos casos é algo recomendável. Então, da pessoa que errou com você, que falhou com você, de alguma forma lhe decepcionou, claro que você tem um direito, e mais do que o direito, muitas vezes até mesmo libertador que você perdoe aquela pessoa, releve, deixe para lá, diga, olha, passou, eu não vou mais atrás disso, etc. É muito libertador a gente ter esse tipo de comportamento, de perspectiva. Agora, dentro dessa realidade, esse exercício privado, doméstico, individual de perdão, por óbvio, não encontra qualquer tipo de limitação. Então, aquela pessoa, merecendo ou não o meu perdão, merecendo ou não as minhas desculpas, eu posso perfeitamente, no exercício, repito, livre desse meu poder, dar a ela esse perdão. Não há nenhum tipo, obviamente, de restrição. Muitas vezes o perdão é mais libertador para a gente do que para a pessoa que nós estamos perdoando. Aí vocês estão me perguntando o que tem a ver uma aula sobre crimes contra a administração pública e esse meu discurso sobre a importância do perdão, a importância de perdoar. Ora, o ponto de contato aqui existe porque nós temos no crime do artigo 320, definição da conduta de condescendência criminosa, crime de condescendência criminosa. O que é isso? É quando eu, não agindo como indivíduo, né, não agindo
como um mero indivíduo, portanto, não estou no meu domínio do exercício de minhas faculdades particulares, privadas, mas eu estou investido do poder público, eu estou atuando como agente público, eu estou atuando como funcionário público, portanto, como Estado, eu resolvo, por liberalidade minha, por liberdade minha, seja uma decisão particular, própria minha, eu resolvo perdoar, né, relevar uma conduta que um subordinado meu ou outro agente público venha a praticar. Então, veja aqui como é interessante esse crime. Repito, quando eu estou tratando da minha vida privada, da minha vida particular, entre familiares, entre amigos, um relacionamento amoroso ou em qualquer outro contexto, eu sou, por óbvio, completamente livre para perdoar, independentemente de qualquer coisa, independentemente de reconhecimento de quem quer que seja, independentemente do merecimento daquela determinada pessoa. Não há qualquer tipo de limite que eu possa efetivamente possuir aqui. Agora, quando eu atuo como agente público, como eu atuo investido de função pública, nós vamos ter limites em relação a isso. Porque naquele momento em que você é o funcionário público, você já não é mais o indivíduo fulano de tal. Você é o próprio Estado. Você está atuando ali como o próprio Estado. Então, veja o que diz aí o artigo 320. Deixar o funcionário, por indulgência, desresponsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Então, primeiro conceito que eu quero desenvolver com vocês é o conceito de indulgência. Então, veja, a indulgência é esse perdão, essa tolerância, né? essa decisão que eu tomo de dizer, deixa para lá, está perdoado, não vou atrás disso não, não vou apurar isso não. Veja, essa indulgência, insisto, que é própria, né, do caráter privado, particular, e muitas vezes recomendada, né, é o ideal que a gente tenha, é excelente que a gente venha a ter. Então, essa indulgência, tida aí como algo positivo na esmagadora maioria das vezes, neste caso específico, adquire um componente indevido. Por quê? Porque o funcionário público, no momento em que está atuando como funcionário público, ele não está exercendo aquele ofício por vontade própria, ele não está exercendo aquele ofício por meio próprio, ele não está exercendo aquele ofício por interesse próprio. O funcionário público age representando e atuando em nome do Estado. Então, aí você pode me dizer, Rafael, o Estado não pode, portanto, perdoar, quer dizer que o Estado não perdoa, ele perdoa, mas ele perdoa através da lei em casos muito específicos. Lá em Pena 1, vocês estudaram como causas de extinção de punibilidade institutos como anistia, o perdão através da graça, do indulto. Então, o Estado permite que, em algumas situações essas, insisto, previstas e definidas na lei e pela lei, o Estado possa efetivamente perdoar. Aqui a gente vai ter, repito, institutos como a anistia, como a graça, como o indulto. Então, esses institutos são institutos que, por lei, por definição legal, o legislador, né, vai estipular as balizas, os critérios que eu vou adotar para perdoar quem quer que seja. Portanto,
o perdão dentro do serviço público, o perdão dentro da administração pública, não pode ser tratado como uma decisão pessoal no exercício de uma liberalidade privada. Não. Ele vai muito além disso. O perdão vai ser tratado, vai ser desenvolvido a partir ou tomando como referência um regramento, uma lógica, um limite, um balizamento próprio, que é um balizamento feito a partir, ou principalmente tomando como referência esse determinado tipo de atuação legislativa. Tanto quem perdoa em nome do Estado é a lei. A lei vai definir quais são as balizas, quais são os critérios e quem será responsável por esse perdão. A lei vai dizer, por exemplo, se é o presidente da República, se é o secretário da Fazenda, no caso de perdões advindos de dívidas tributárias, se é o secretário de Justiça do Estado, ou seja, a lei define quais são as hipóteses de perdão e define efetivamente qual é o alcance desse perdão. Então, eu não posso, por uma liberalidade, por uma atuação privada particular, exercer esse perdão. E aí entra o crime do 320. Então, se eu sou funcionário público, nos termos e conceitos que já aprendemos no direito penal, e eu percebo, e eu visualizo uma falta disciplinar, ou uma falta criminal, ou civil, ou seja, um ato ilícito de qualquer natureza, civil, penal, administrativo, de alguém que esteja subordinado à minha atuação, ou alguém que não está subordinado à minha atuação, e eu nada faço, por perdão, por deixar para lá, por indulgência, eu estou cometendo crime. E veja que o Código, na hora que define o 320, ele não dá margem à escolha. Ele não nos permite escolher. Ele não dá aqui um espaço de escolha. Porque ele diz, olha, eu estou sendo indulgente por alguém que eu tenho uma ascendência hierárquica e eu deveria promover a responsabilização, ou eu não tenho uma ascendência hierárquica sobre aquele determinado indivíduo e eu deixo de acionar os canais convenientes. Veja que ele nos amarrou de uma forma que você não pode sequer dizer, mas eu não podia fazer nada porque eu estava falando do meu superior, porque eu estava falando de alguém de igual hierarquia minha. Não, não há espaço para esse tipo de argumento ou de justificativa. Veja, Rafael, mas isso é muito chato do ponto de vista prático, eu vou ter que responsabilizar alguém, eu vou ter que muitas vezes responsabilizar um agente que tem uma hierarquia próxima ou igual à minha, ou até mesmo superior, isso vai pegar mal para a minha imagem, eu vou ficar antipatizado. É o preço que se paga no momento em que você ingressa na administração pública e você vai ter efetivamente a ideia de que, como agente público, você tem o dever, a obrigação, a responsabilidade de zelar pela autoridade, pela moralidade, ou seja, pelo bem da administração pública. Aproveitando aqui a pergunta do Eduardo, vamos entender muito bem quais são esses dois espaços, essas duas circunstâncias, essas duas situações que o artigo 320 diz. Primeiro ele fala, por indulgência, deixar de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo. Então, a primeira figura diz respeito a um subordinado, aquela pessoa está sobre a minha subordinação direta. Claro, queridos, que é importante que a gente entenda aqui uma coisa. Quando ele fala deixar de responsabilizar, nem de longe ele está querendo nos dizer que eu vou responsabilizar de uma forma arbitrária, de uma forma ilegal. Essa responsabilização, deixar de responsabilizar,
significa, veja só, que eu vou ter que acionar os canais normais previstos na lei para a responsabilização desse determinado indivíduo. Ou seja, eu vou ter que provocar a realização de uma sindicância, eu vou ter que provocar a realização de um processo administrativo disciplinar. Então, a gente vai perceber claramente que ele, quando fala aqui em responsabilidade, não é que eu vou impor de forma livre e dizer você está punido e você vai sofrer essa sanção. Não. Eu, como superior hierárquico, vou ter que movimentar todos os canais de responsabilização administrativa. Estou falando aqui em dar início a uma sindicância, em iniciar um processo administrativo disciplinar. Todos esses elementos precisam, portanto, ser considerados. Aqui, a responsabilidade deve, obviamente, ocorrer dentro e a partir dos canais regulares, normais de disciplina previstos na lei, com todo o direito à ampla defesa, ao contraditório, observadas as regras do devido processo legal. Então, se eu sou um superior hierárquico, cabe a mim instaurar uma sindicância, dar início a um processo administrativo disciplinar, para, com isso, apurar a eventual responsabilidade daquele determinado sujeito. Agora, chegando na pergunta do Eduardo, ele fala de outra maneira, ele fala, ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Então, aqui, Eduardo, ele está tratando de situações onde eu e aquele agente que teria cometido aquela determinada falta, a gente vem a preencher o mesmo espaço, o mesmo local na administração pública. Portanto, eu não posso responsabilizá-lo, já que eu ocupo o mesmo espaço, ou até mesmo eu estou tratando de alguém com uma ascendência hierárquica sobre mim. O que ele quer dizer é que eu não posso fechar os olhos, quer seja para um subordinado, quer seja para alguém que está no meu mesmo patamar hierárquico, quer seja alguém que esteja sobre mim. Deixa eu te contar uma história de um processo que eu acompanhei no Tribunal de Justiça há uns anos atrás. É um processo, o desembargador com quem eu trabalhava à época, ele foi o relator desse processo, portanto, ele era o dono, digamos assim, desse processo. O que foi que houve? Era uma comarca do interior, tá? Obviamente, eu não vou aqui citar o nome da comarca, mas era uma comarca do interior que possuía, veja, Eduardo, 2 varas. Era uma comarca com 2 varas. Eu tinha lá 2 varas naquela comarca. E o juiz da primeira vara tirou férias e, por regra legal, o juiz da segunda vara, era responsável por substituí-lo. Então, o juiz da primeira vara tirou férias e coube ao juiz da segunda vara substituí-lo. Quando o juiz da primeira vara volta, então o juiz da primeira vara tirou férias, beleza, foi curtir as férias dele. Durante aquele período de férias, o juiz, que era o titular aqui da segunda, o substitui. Quando o dono daquela vara, digamos assim, o juiz titular da primeira vara, volta das férias, ele começa a observar ali uma série de decisões estranhas, desarrazoadas, desmotivadas, descontextualizadas, tomadas pelo juiz que o substituiu. Decisões em processos que não eram de urgência, portanto, não justificariam a atuação dele durante as férias, decisões desfundamentadas, decisões desproporcionais, e ele começa a reunir isso e acha algo estranho aqui, que poderia sinalizar, poderia indicar uma falha disciplinar daquele colega. Veja, eu estou falando entre juízes de igual hierarquia, portanto, estou falando entre juízes de igual hierarquia, onde nem de longe
um tem ascendência sobre o outro. Estou falando de dois juízes que guardam a mesma relação hierárquica, guardam a mesma posição dentro da administração pública. Então, aquele juiz da primeira vara não tinha competência para apurar ou processar ou tentar visualizar qualquer responsabilidade ali sobre aquele determinado colega. O que ele faz? Ele reúne todo esse material, né, essas decisões estranhas, essas decisões desproporcionais, desarrazoadas, e encaminha isso à Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça para dizer, olha, tribunal, está acontecendo algo estranho aqui, eu acho que o senhor deveria apurar. De fato, ao ser recepcionado isso na Corregedoria, isso resultou numa sindicância, que é uma espécie de inquérito administrativo. Essa sindicância apurou algumas coisas de fato estranhas. Desta sindicância originou-se um processo administrativo disciplinar, e o desfecho desse processo administrativo disciplinar foi nele que eu atuei, que eu trabalhei, é a aposentadoria daquele determinado magistrado. Então, veja, aquilo que começou com a comunicação à corregedoria feita por outro magistrado, culmina com a sua aposentadoria. Por que eu estou trazendo isso? Porque em uma dos momentos desse processo administrativo disciplinar, o magistrado que deu origem a tudo isso foi ouvido na condição de testemunha. E esse magistrado foi indagado pela defesa daquele outro juiz processado por que ele tinha feito aquilo, qual era o interesse dele de prejudicar o colega. E ele disse, olha, eu não tinha nenhum interesse de prejudicar, e outra coisa, eu tinha um dever funcional de comunicar, porque se eu não o fizesse, eu estava a praticar o crime do 320, o que está correto. Então, aqui, Eduardo, a gente tem um exemplo de uma situação onde eu tinha uma igualdade hierárquica entre os agentes, mas isso não autoriza, isso não justifica que esse indivíduo possa deixar de dar ciência, deixar de comunicar aquele evento a quem quer que seja. Então, eu não vou aí autorizar a que eu deixe para lá no momento em que eu presencio ou tomo ciência isso. Então, o direito penal, ele amarra aqui os dois lados para dizer, olha, tendo você uma ascendência hierárquica ou não, você terá o dever de atuar, o dever de comunicar e o dever de provocar os canais adequados disso. Ficou claro, Eduardo? Sim, Jorge, se ele ameaçar, aí eu já teria aí um outro crime qualquer, dependendo do contexto, eu posso ter a figura da concussão, né, lá nós estudamos, ou da extorsão mesmo, da ameaça, o que quer que seja, tá? Claro que é complicado, né, eu sei que não é fácil você imaginar que eu irei efetivamente trabalhar com a informação sobre o superior, mas é o dever que a gente tem que ter, né? Eu vou fazer a chamada, pessoal, e já continuo com o 321. Peço a vocês que não saiam agora, por gentileza.
Bem, chamada feita, pessoal. Muito bem, o próximo crime que eu quero ver com vocês é o crime de advocacia administrativa. Veja, primeira coisa, quando ele usa a expressão advocacia administrativa, ele quer nos levar à ideia e não à função da advocacia. Então, o que é a advocacia? O que era advogar? Advogar, de forma muito simples, é eu represento judicialmente o interesse de outro. Então, um advogado, ele está ali sempre representando o interesse, o direito do outro. Ele não está atuando em nome próprio, ele não está atuando em razão própria. Ele está ali a defender, tanto é que ele recebe uma procuração daquela pessoa para que ele possa exercer, defender, postular, representar o direito do outro. É nesse contexto que ele traz essa ideia de advocacia administrativa. Primeira coisa, eu quero que isso fique muito claro. Esse crime, apesar do nome de advocacia administrativa, ele não é praticado só por advogados públicos. Então, eu não preciso aqui ser advogado para praticar esse crime. Ele toma apenas a ideia do que seria advogar, exatamente essa representação do interesse, do direito do outro. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente vai ter aí a ideia da advocacia administrativa. Então, veja o que diz aí o crime do 321. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da condição de funcionário. Primeiro, a gente, obviamente, sempre batendo na mesma tecla, temos um crime próprio. Então, 321 é um crime próprio, como vários outros que nós já vimos aqui. Então, trata-se de um crime próprio. Muito bem. Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou utilizando a minha condição de funcionário público, veja, de funcionário e não de advogado público. Não esqueçam a ideia de que só o advogado pode praticar. Não. É qualquer funcionário. E eu estou patrocinando, representando esse determinado interesse junto à administração pública. Então, eu estou me utilizando da condição de funcionário para efetivamente representar, levar à administração pública esse determinado tipo de pretensão, de interesse. Então, eu estou realizando coisas como fazendo com que um processo teu caminhe mais rápido, fazendo com que um processo teu venha a ser decidido sem observar os prazos legais, fazendo com que alguma coisa venha a caminhar mais rápido. A administração pública exige uma série de documentos, eu vou lá e digo, cara, esse aqui é do amigo meu, quebra esse galho, esquece esses documentos, autoriza logo aí essa licença que ele está querendo, autoriza logo essa permissão que ele está querendo, ou seja, eu me utilizo da condição de funcionário para representar junto à administração um interesse privado. Primeira coisa, aqui não interessa, vejam só, a que título, ou seja, o porquê de eu estar fazendo isso. Não interessa se eu estou recebendo uma vantagem, não interessa se é por amizade, não interessa se é por algum outro tipo de interesse que eu vou fazer isso. O simples fato de que eu estou defendendo, representando, patrocinando, junto à administração pública, um interesse privado, utilizando-me da minha condição de funcionário, já representa, por si só, o crime. Não interessa, insisto, a que título, sobre que fundamento eu esteja a fazer isso. Se eu estou fazendo isso porque me pagaram, se eu estou fazendo isso porque, de alguma maneira, me deram uma vantagem,
porque de alguma maneira isso representou um interesse, um sentimento privado. Pouco importa, tá? Assim como também pouco interessa qual é a natureza desse interesse. Não me interessa aqui se aquela pretensão que eu estou ajudando a ser processada, que eu estou patrocinando, que eu estou atuando junto à administração, ela é uma pretensão lícita ou não. Veja o que diz aí o parágrafo único. Então, a pena é de 1 a 3 meses, é uma pena muito pequena, e o parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Então, ele vai deixar claro no parágrafo único que ele está aumentando a pena, então, diante de uma hipótese qualificadora, caso aquele interesse que eu esteja patrocinando seja um interesse ilegítimo, ou seja, indevido, inadequado, né? Um interesse que eu não deveria efetivamente patrocinar. É dentro desse cenário, é dentro desse contexto, que nós vamos ter a perspectiva de que o funcionário será autuado de forma mais grave quando for um interesse ilegítimo. Mas ele deixa claro com o parágrafo único, quando a gente analisa o caput, que mesmo que eu esteja a me referir a um interesse, a um direito lícito, eu estou praticando o crime. Então, imagina, por exemplo, que você esteja com seu processo de aposentadoria no INSS e eu, me utilizando da condição de funcionário, vou efetivamente até aquele determinado órgão ou setor do INSS responsável pela aposentadoria e digo, olha, cara, isso aqui é de um amigo meu, dá uma agilizada. Veja, a sua pretensão é lícita, é devida, é adequada, mas eu não posso. Por quê? Porque eu estou quebrando a impessoalidade, eu estou quebrando a moralidade da administração pública, agilizar indevidamente o seu processo. Isso é um exemplo de advocacia administrativa. Portanto, aqui algumas ideias que eu quero que fiquem claras. Primeiro, não é um crime praticado apenas por funcionário, ou por advogado, é qualquer funcionário público, né, qualquer um está passível de praticar esse fato. Segundo, pouco interessa para a caracterização do crime o porquê de você patrocinar isso, pouco interessa se você está fazendo isso pelo recebimento de uma vantagem, ou por uma amizade, ou por um sentimento. Assim como também não interessa para a caracterização do crime se aquela pretensão, aquele direito, aquilo que eu estou tentando agilizar, patrocinar, representar na administração, é lícito ou não. Isso vai ser relevante apenas para que eu venha a dosar a pena, mas o crime já vai existir, mesmo que eu não tenha efetivamente a ciência de que aquele ato é um ato, mesmo que eu tenha a ciência de que aquele ato é um ato lícito. Ou seja, aquela pretensão, aquele direito, aquilo que o indivíduo quer junto à administração pública é algo válido, é algo que ele tem direito. Mas isso não justifica que eu venha atropelar aí a lógica e a rotina para ter esse tipo de tratamento. Tá? O artigo 322, já vai se encaminhando aqui para o final desse capítulo. Esse artigo 322 ele foi revogado pela lei do abuso de autoridade. Então, vocês podem considerar o artigo 322 revogado. Vamos agora para o 323. Ele fala de abandono de função, abandonar cargo fora dos casos previstos em lei. Veja qual é a lógica desse crime ou a lógica dessa conduta ser considerada criminosa. Veja só, a administração pública, o poder público, tem como princípio, como essência, como pilar fundamental, a perene continuidade dos serviços públicos. Então, a administração pública deve criar estruturas, deve criar mecanismos
para que os diversos serviços públicos sejam efetivamente perenes. Eu não admito, eu não devo admitir, no âmbito da administração pública, a quebra, a interrupção, a cessação de atividades públicas. Veja, no momento como esse que nós estamos vivendo, de uma pandemia, e isso exigiu muitos meses de quarentena, né, e outras medidas mais, mesmo assim o poder público precisou se adaptar para continuar com as suas atividades, atividade de jurisdição, atividade de fiscalização, a atividade legislativa, a atividade executiva e por aí vai. A maioria dos serviços foram migrados para plataformas digitais, virtuais, remotas e etc. Isso é um bom exemplo de que a atuação do poder público, a atuação da administração pública não deve cessar, não deve ser interrompida a partir de qualquer coisa. Então, esse crime, ele vai proteger esse aspecto relevante da administração, a continuidade da atividade pública, a continuidade dos serviços prestados pela administração pública. É dentro desse cenário que a gente vai visualizar o crime do 323. Então, comete esse crime aquele que ocupa um cargo público, portanto, está dentro da estrutura formal da administração e o abandona sem uma justificativa legal. Claro que há casos em que a lei vai autorizar, ou seja, uma situação de calamidade pública naquele local, uma situação de risco de vida naquele local, ou seja, um delegado que abandona ali a delegacia porque as pessoas da cidade estão tentando ameaçá-lo ou coagi-lo, né, ou um auditor da Receita Federal num posto de fronteira que é ameaçado, ele não tem segurança ali para ficar naquele momento, precisa sair. Isso não é abandono de cargo, né? Isso não tem nenhum tipo de abandono. O abandono é quando aquele determinado funcionário que ocupa um cargo público vai dolosamente, intencionalmente, deixar de atuar de forma perene. Aqui não existe, prestem atenção, não existe um limite temporal para que eu caracterize essa conduta. Não exige aqui um limite temporal objetivo para que eu diga, olha, o abandono se caracterizará a partir do momento em que eu tenha X dias. Não. Tá? Eu posso ter poucos dias e isso já configurar o abandono. Porque, veja só, eu não sou obrigado, obviamente, né, quando eu ocupo um cargo público, quer em comissão, quer oriundo de um concurso público, quer oriundo de uma eleição, né, de um cargo político, eu não sou obrigado a nele permanecer eternamente. Óbvio e evidente que eu tenho uma liberdade de dizer, olha, não quero mais atuar nessa função, nesse cargo, quero deixar a administração pública, ou pelo menos deixar este cargo. Eu tenho toda a liberdade de fazer isso, quer quando eu esteja num cargo em comissão, quer quando eu esteja falando de um cargo concursado. Mas eu vou precisar, obviamente, seguir uma formalidade, seguir um padrão legal, e esse padrão legal é que vai orientar e sinalizar o que eu vou precisar fazer. Então, se eu quero deixar aquele cargo, eu tenho que fazer um requerimento, aquilo ali passará por uma série de etapas dentro da própria administração pública e será deferido e será publicado através da imprensa oficial. Desse momento é que eu estou desobrigado de dizer, olha, eu já não vou mais realizar aquele trabalho, já não vou mais comparecer. Então, se eu ignoro todas essas etapas formais e acabo por abandonar simplesmente aquela determinada atuação pública, aquele cargo público, eu estou, aí sim, a praticar esse crime. E por que isso é crime? Apesar de não envolver nem de longe qualquer questão financeira, patrimonial. É porque isso gera um prejuízo à administração. Isso vai gerar um prejuízo concreto à administração pública. Então, a administração pública sofre um prejuízo
por ter aquele determinado indivíduo abandonando aquele cargo sem as cautelas. Porque, veja só, por que existe um procedimento todo para que eu possa deixar o cargo? Para que a administração pública possa verificar se há alguma pendência administrativa contra mim, para que a administração pública possa preparar-se e evitar que haja uma quebra na prestação do serviço público. Então, ela vai se preparar, diz, olha, se o fulano está querendo sair do cargo, eu tenho que alocar outra pessoa para aquele cargo, para aquela atividade, para que eu não tenha ali um prejuízo dentro daquela determinada atividade. Então, tudo isso vai ser gestado, vai ser pensado dentro desse determinado tipo de atuação pública, de atuação da própria estrutura macro da administração. Então, eu posso sair, mas eu vou precisar observar uma determinada formalidade, um determinado tipo de procedimento para que eu deixe aquela determinada atividade e, consequentemente, aspas, eu esteja livre para atuar onde quer que eu esteja. E aqui, repito, não existe um prazo mínimo. Eu posso configurar esse abandono com poucos dias. Por exemplo, você ocupa o cargo de procurador do município em Fortaleza e sem pedir qualquer tipo de exoneração, sem comunicar qualquer tipo de exoneração, você simplesmente assume um cargo lá em Porto Alegre. Ora, claramente você não tem interesse de voltar ao cargo de procurador do município de Fortaleza, você está abrindo mão daquilo ali, você está deixando para lá. Ora, é uma evidente prova de que eu não preciso de um tempo, ou de observar de um tempo mínimo para a caracterização disso. Basta que haja uma prova segura, robusta, de que houve dolosamente o abandono pleno, integral, sem o desejo de voltar. Esse abandono pressupõe, efetivamente, que você não tem o ânimo, não tem a vontade de voltar a ocupar aquela determinada atuação pública. Tá? Veja o que diz aí o parágrafo 1º. O parágrafo 1º diz que eu vou aumentar a pena se desse abandono existir um prejuízo para a administração, prejuízo público. Então, imagina, por exemplo, que eu sou auditor da Receita Federal, lotado na alfândega do aeroporto de Fortaleza. Sou auditor e estou lotado na alfândega de Fortaleza, do aeroporto de Fortaleza. E, nesse caso, eu abandono aquele cargo, simplesmente não compareço mais lá, não sigo atuando como funcionário, deixo a administração ali capenga, né, vazia naquele determinado intervalo, e isso gera um prejuízo à administração, prejuízo esse motivado ou balizado porque durante aquele período em que eu abandonei e que a administração pública não sabia que aquele espaço estava vazio ou teve dificuldade de me mandar outra pessoa, por minha causa, por minha culpa, ela deixou, por exemplo, de arrecadar tributos naquele período. Isso é um exemplo de um prejuízo à administração causado pela minha atuação. E também o parágrafo 2º aumenta ainda mais a pena se ele percebe que esse fato é praticado numa zona que ele vai chamar de faixa de fronteira. Né? Então, o que é a faixa de fronteira? A faixa de fronteira ela é definida, né, por lei e ela vai ser compreendida pelo o espaço geográfico da fronteira brasileira para 150 quilômetros dentro do território nacional. Então, da região de fronteira, onde nós fazemos fronteira com outros países, nós marcamos aí 150 quilômetros. Essa faixa é definida, repito, por lei, como faixa de fronteira. Ela vai ter todo um tratamento distinto, diferente
nós vamos dar a essa determinada faixa de fronteira. Aqui, por exemplo, eu vou ter situações como o poder de polícia das Forças Armadas, determinadas diferenças tributárias. Então, a faixa de fronteira, essa faixa compreendida da fronteira brasileira a 150 quilômetros dentro do território nacional, é uma faixa mais delicada, porque no momento em que eu ocupo um cargo nessa faixa, como agente da Polícia Federal, agente da Polícia Rodoviária Federal, agente da fiscalização da Receita Federal, ou agente da fiscalização agropecuária, e eu abandono o cargo nessa determinada faixa, eu estou ali a gerar uma fragilidade maior à administração pública, porque estou criando uma situação de mais risco para a administração pública, exatamente por ser numa região mais delicada, mais suscetível a danos, inclusive à própria segurança nacional, já que eu estou ali fazendo a minha atuação dentro daquela determinada faixa de fronteira, tá? Para começar a finalizar, vamos ver aí o artigo 324, né? Veja, eu já falei disso em outros momentos, já falei disso em outros contextos, mas isso vai ficar bastante materializado no 324. A administração pública, ela quer saber quem está falando por ela, quem está atuando por ela e até onde eu posso atuar por ela. Por que ela quer saber tudo isso? Porque ela vai perceber o seguinte, né, quando eu atuo efetivamente, eu estou, quando eu atuo em nome da administração pública, tudo aquilo que eu faço vai refletir na administração pública. A administração pública ela é responsável por todos os atos, por todas as condutas que eu vier a praticar. Então, aqui no 324, o que eu tenho? Entrar no exercício público antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-la sem autorização depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Então, a administração pública, ela quer e ela precisa ter o controle total de toda essa atuação do agente público. Então, ela precisa saber quando é que ele ocupou aquele cargo, quando é que ele iniciou aquela função, até onde ele foi ali. Porque todos os atos que ele vier a praticar, a administração pública será responsável. Inclusive, vocês sabem disso, já conversamos em aulas anteriores, é uma responsabilidade objetiva. Então, se eu exerço uma função pública além do prazo, mesmo tendo sido exonerado, ou ainda não investido, ou seja, eu ainda não tomei posse, eu ainda não tive aquele meu ato de nomeação publicado, e eu começo a atuar como funcionário público, a gente vai perceber, né, que dentro desse contexto, o que eu tenho ali, insisto, é a atuação indevida junto à administração. Por quê? Porque eu vou obrigar a administração a ser responsabilizada por determinados atos, quando, na verdade, ela já não deveria ser, porque eu já não deveria estar ocupando aquele cargo. Então, veja como esses crimes contra a administração que a gente está vendo hoje, eles têm como objetivo dar à administração um controle efetivo de todas as suas atuações, ou seja, ela não quer que haja uma quebra do serviço, ela não quer que haja uma quebra da atuação pública, a exemplo do que a gente viu no crime de abandono de função, ela não quer que você entre antes da hora ou saia depois da hora daquele exercício. Para quê? Para que ela tenha, né, efetivamente, o controle total, pleno, daquela determinada responsabilidade que ela pode vir a ter dos teus atos. Ou seja, o ato do funcionário público representará efetivamente um ato relevante, porque sobre ele a administração deve ter total, pleno controle. E tudo que o funcionário faz, a administração será responsabilizada, inclusive patrimonialmente, ou seja, inclusive financeiramente, a administração pode trabalhar com essa responsabilidade. O último crime de hoje, e é o último crime, na verdade,
a gente vai falar de crimes praticados por funcionário, é o crime de violação de sigilo funcional. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. Então, veja, o funcionário público, ele vai, né, pelo próprio cargo que ele ocupa, muitas e muitas vezes, ter acesso a determinadas informações, são informações confidenciais, informações sigilosas, né, que não devem, obviamente, deixar aquele espaço da administração. Então, aqui, eu tenho esse crime muito grave quando, por exemplo, imagine um agente de polícia civil ou um agente de polícia federal que revela dados de uma investigação, que revela detalhes de uma operação policial, ou um servidor da justiça que revela dados sigilosos de uma interceptação telefônica, de uma ordem de prisão que virá, né, que já foi decretada, que vai ser cumprida. Então, todos os funcionários públicos, eles têm graus diferentes, obviamente, mas eles têm acesso a informações sigilosas, delicadas, que não devem sair do espectro da administração, não devem efetivamente sair da atuação ou dos limites estritos da administração pública. Então, o crime aqui existirá quando eu, aspas, vou trair a administração, né, e, em cima disso, realizar essa violação indevida de sigilo. Tá? Queridos, e só para registrar, o artigo 326, ele foi revogado pela Lei de Licitações, a Lei 8666 de 90, ela é uma lei que trata especificamente das licitações e contratos públicos, e ela revoga expressamente o artigo 326. Esse crime hoje de violação de sigilo de concorrência, e todos os outros crimes relacionados a licitações, a contratações, a contratos públicos, estão descritos lá na Lei de Licitações. A Lei de Licitações é uma lei administrativa, mas que tem um componente, tem um capítulo penal que vai tratar aí de algumas condutas, certo? Com isso, nós encerramos a nossa primeira grande parte. Nós começamos esse nosso estudo lá no dia 13 de agosto, né, quando a gente viu o artigo 327, e hoje a gente está concluindo os crimes contra a administração praticados por funcionário. A partir de quinta-feira e durante a semana que vem, nós vamos estudar os crimes praticados por particular. Lembrando que de hoje a 15 dias, a 2 semanas, nós teremos a nossa prova, dia 22, repito, a primeira chamada, dia 24, a segunda chamada, e eu irei, na próxima semana, explicar para vocês como é que vai ser a prova, como é que vocês vão fazer isso, quais são os cuidados para essa prova, tá bom? Dúvidas sobre o que nós vimos hoje? Então, a partir da próxima quinta-feira, a gente vai estudar os crimes contra a administração praticados por funcionário a partir do artigo 328, é o que a gente vai ver a partir de quinta-feira. Quinta-feira nós vamos ver do artigo 328 ao artigo 331, esse é o nosso tema da quinta-feira. E na semana que vem, a gente vai ver aí do 332 até o final do título dos crimes contra a administração pública. Dúvidas sobre o que nós vimos hoje? Tá tranquilo? Estão aí ainda ou dormiram? Prometo que as próximas aulas serão menos chatas do que a de hoje. Esses crimes são mais chatinhos hoje, realmente, confesso, mas as próximas serão mais interessantes, tá bom? Queridos, então, uma ótima semana, tá bom? A gente está começando a semana hoje, e a gente se encontra, se Deus quiser, na quinta-feira, para ver do 328 ao 331. Fiquem bem e até quinta-feira.